Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, com bastante saúde e muita garra, né, e força de vontade para a gente enfrentar essa crise que ainda persiste. Então, gente, na semana passada eu mandei para vocês um roteirinho de estudo que é no livro de vocês. Eu escaneei as páginas do livro, porque eu sei que alguns deixaram o livro na escola, mas até para facilitar o trabalho de vocês. Então, eram 10 questões sobre a Revolução Russa, e eu resolvi, então, fazer uma revisão, né, dessa atividade para a gente continuar trabalhando, então, os nossos temas. Gente, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, nem que eu tenha que fazer uns 2, 3 vídeos, porque o vídeo é muito longo, eu não consigo publicar lá no YouTube. Então, assim, ó, o trabalho da turma 93, o primeiro trabalho que eu dei, ele simplesmente sumiu de lá, tá? Então, eu não sei o que que houve, eu entrei em contato com a escola, ninguém sabe me dizer o que que aconteceu, eu procurei na lixeira, porque porventura podia ter que tivesse sido excluído por engano, mas nem na lixeira estava. Então, procurei no Google a assistência, né, e o que me apareceu foi o seguinte, que os trabalhos que têm muito acesso, em menos de um mês, eles são excluídos, é uma coisa do sistema. Então, se em menos de um mês tiver mais de 100 acessos, né, 30 dias tiver mais de 100 acessos, é excluído. Tá? Então, se até 30 dias o número de acessos ultrapassar os 100, então o que que acontece? O próprio sistema exclui. Tá? Então, por isso que eu não achei na lixeira e nada. Então, o pessoal da 93 vai ficar com uma avaliação a menos, aí um trabalho a menos. E eu pensei até em postar de novo para vocês, apesar de que era uma atividade de revisão do que a gente estava vendo nas aulas presenciais. Então, a 93 aí, se vocês espiarem lá na sala de aula, vocês vão ver que a primeira atividade não está mais lá. Mas vamos lá. Então, na semana passada eu mandei mais material sobre a Revolução Russa. É bem importante a gente estudar essa revolução, até porque ela traz alguns exemplos para nós, né? E umas questões que estavam no livro para vocês fazerem. Então, são questões bem simples, mas é um pouquinho complexo, porque afinal foram 3 revoluções em um país só no mesmo ano, né, gente? Aliás, 2 no mesmo ano e uma em 1905. Então, vamos lá. A primeira questão é sobre a situação econômica e social na Rússia na época do czar Nicolau II. Eu poderia chamar isso de um contexto histórico. O que estava acontecendo na Rússia pré-revolucionária? Né, que foram esses os motivos que levaram a Rússia, então, a essa revolução. Então, nós vamos ver que a Rússia, em pleno século XX, enquanto toda a Europa, né, estava modernizada, com indústrias crescendo, a Rússia ainda tinha uma produção essencialmente agrícola, predominantemente agrícola. A maioria da população, 80% da população russa vivia na área rural. Então, vocês vão ver, né, que realmente é bastante ultrapassado a economia russa. Dessa população que vivia na área rural, eles viviam em extrema pobreza, gente. Faltava gêneros alimentícios, apesar de eles produzirem, né? E não tinham casas direito para morar, o frio muito intenso da Rússia dificultava ainda mais a situação de vida desses camponeses. E por que que eu digo assim, mas eles não produziam alimentos, como é que faltava alimentos? Porque eles tinham métodos de produção bastante arcaicos, gente. Métodos de produção que remonta lá à Idade Média da Europa, tá? Então, além de toda essa situação, né, eles ainda a produção não tinha, né, técnicas mais inovadoras para produzir, então às vezes chegava a faltar alimento, principalmente para eles, porque os mais abastados não acontecia isso. E também nós tínhamos uma classe de operários que trabalhavam nas poucas indústrias que tinham, que eram também indústrias estrangeiras, tá? E que vivia também numa situação precária. E, por outro lado, a gente vai ter um czar,
que era um imperador, era uma monarquia que tinha na Rússia, e esse czar tinha uma nobreza que vivia em luxo, então eles faziam festas regadas a muita bebida, né, muito luxo, muita extravagância. Então isso revoltava a população. Então essa era a situação econômica, social e política, tá, gente? A econômica é a economia agrária, né? Poucas indústrias na mão dos estrangeiros e uma situação de agricultura com técnicas arcaicas de produção. E a população na miséria, enquanto que um grupo se beneficiava, né, de, dos recursos que tinham na Rússia. A segunda questão pede para diferenciar as três grandes revoluções que ocorreram na Rússia. Então, 1905, a de fevereiro ou março de 1917, a de outubro ou novembro de 1917. Por que fevereiro ou março, outubro ou novembro? Porque o calendário dos russos nessa época era um calendário diferente do calendário gregoriano, o calendário ocidental. Então, dá a diferença de mais ou menos um mês de um calendário para o outro. Então, algumas bibliografias vocês vão encontrar março e novembro. Em outras bibliografias vocês vão encontrar fevereiro e outubro, tá, gente? A diferença é por causa do calendário, tá? Então, o que vai acontecer? Essa primeira revolução, em 1905, foi a revolução em que os trabalhadores do campo, os camponeses, os trabalhadores operários das fábricas, os trabalhadores urbanos, se dirigiram à praça em São Petersburgo e reivindicando uma manifestação pacífica. Os trabalhadores levaram as famílias, os filhos, né, os pais, as mães, pessoas idosas, crianças, e foram para essa grande manifestação na praça, exigir, então, do Nicolau que ele olhasse para o povo e que desse uma atenção melhor ao povo. Colocando para vocês que o povo eles não tinham aversão ao Nicolau, tanto que alguns até chamavam ele de paizinho. Eles gostavam do Nicolau, só que a situação dele estava cada vez mais caótica, né? Então eles precisavam reivindicar e eles acreditavam, por isso eles confiavam tanto que eles levaram até as famílias para essa manifestação, esperando uma comoção, né, do Nicolau. Mas não aconteceu, o Nicolau respondeu com bala. E aí ficou um rastro de sangue na praça, era muito frio, tinha neve, e a neve ficou toda manchada de sangue, por isso foi chamado o Domingo Sangrento. E houve também um amotinamento dos marinheiros no encoraçado de Potemkin. Eles se amotinaram, houve um levante, e que vai agravar ainda mais a situação da Rússia em relação à crise, tá, gente? Então, a gente vai ver uma crise, né, política, né, a derrubada do czar, eles pediam, né, dos marinheiros. Os camponeses operários, ainda nesse momento, lá do Domingo Sangrento, ainda não havia essa petição, eles queriam melhorar as condições de vida, mas com esse episódio, com o desfecho que ocorreu da manifestação, eles até passaram, se não queriam, passaram a desejar a derrubada do czar. Em 1917, então, em fevereiro de 1917, eu vou trabalhar com o que o livro de vocês está trabalhando, tá? Vai acontecer o quê? Vai acontecer a derrubada do czarismo. Tá? Czar é imperador ou rei, tá, gente? A tradução do termo czar russo. E eles, então, derrubam o czarismo e implantam um governo provisório. Esses que lideraram essa primeira revolução de fevereiro, eles eram liberais democratas. Tá? Então, eles queriam a melhoria da Rússia, entendiam que era preciso, sim, derrubar o czarismo, mas as vias para chegar a isso seria de uma forma pacífica, através de uma eleição, através do voto. Então, essa era, né, a intenção desse grupo, que eram os mencheviques. Então, liderado pelos mencheviques, eles derrubaram o czarismo, implantaram um governo provisório e
Logo em seguida, né, isso foi em fevereiro, lá em outubro de 1917, os grupos dos bolcheviques, porque no começo esses dois grupos eram juntos e depois por diferenças ideológicas e de intenções, eles acabaram se separando. Então era um grupo menos radical, mais democratas, e um grupo mais radical, que era o grupo dos bolcheviques, liderado por Lenin, Trotsky, que queriam, então, a derrubada do czarismo e a transformação da Rússia em socialista, né? Que a Rússia se tornasse socialista. E eles acreditavam que a via para chegar ao socialismo seria através da revolução da luta armada. Tá? Então, essa seria a intenção. Então, o primeiro grupo queria melhorar as condições de vida, ainda não queria a derrubada do czarismo, apesar dos levantes, das greves, da revolta, né? Um grupo grande de camponeses ainda não queria. Com o desfecho do Domingo Sangrento, eles acabaram a exigir essa derrubada. E aí, esses grupos vão se dividir. O grupo dos mencheviques, que eram moderados, liberais democratas, né, e que achavam que era possível a Rússia se transformar via democrática, através do voto, das eleições, com a participação da população, e a outra via, que era dos bolcheviques, que achava que somente a revolução, a revolta armada, seria possível transformar radicalmente a Rússia, mudar tudo que tinha até então, estatizar as empresas, tudo, e mudar a Rússia. Essa era a segunda questão. A terceira questão. A terceira questão é, durante a Guerra Civil, o governo bolchevique instituiu a política econômica conhecida como comunismo de guerra. O que era esse comunismo de guerra? Bom, você sabe que a Rússia, né, gente, além dessa situação toda agravada, né, pela crise da falta de alimentos, uma economia totalmente rural, né, das empresas estrangeiras, das indústrias estarem todas nas mãos de estrangeiros, ainda a Rússia estava na guerra, e a guerra traz, né, gente, uma série de prejuízos financeiros. É uma guerra, então eles têm que deslocar todo o orçamento para armas, preparação de soldados e coisas. Então, o que aconteceu? Tá? Existiu uma crise econômica muito grande, que já vinha de tempo, essa crise econômica. Havia muita destruição material, resultado, né, então, da guerra, perda de vidas humanas, resultado da Primeira Guerra. E também, gente, quando houve a derrubada do czarismo, e quando houve também a derrubada do governo provisório, houve guerras, né, gente? Houve muitas guerras, houve uma guerra civil, porque algumas potências europeias, com medo que o socialismo chegasse até eles, se reuniram para enfrentar, né, o governo socialista, né, no caso, que tinha sido implantado na Rússia. Então, esse comunismo de guerra, ele vai tomar algumas medidas bem radicais, né? Que era assim que eles chamavam, né? Comunismo de guerra. Eles justificavam as medidas tomadas, que eram medidas radicais, como medidas revolucionárias e necessárias por causa da situação. Então, foi a estatização das grandes empresas, tá? Salário igual para todos os trabalhadores, não interessa a tua formação, o que tu fez. E o tabelamento de preços, expropriação do governo das colheitas para alimentar as tropas e abastecer a cidade. Então, eles tiravam da população do campo para abastecer a cidade. Eu vou continuar no próximo vídeo, tá, gente?